ZYH 754, 870 kHz, AM. Rádio Universitária, Goiânia. Emissora da UFG. Começa agora o Jornal das 6. Independência e credibilidade desde 1980. Olá, boa tarde. Está começando aqui na Rádio Universitária o Jornal das 6. Eu sou Isaura Carrijo e fico com você até às 6h30. E lembrando que você pode acompanhar nosso programa nos 870M do seu rádio, também pela internet no www.radio.ufg.br. Sim. Então, uma forma mais simples para o consumidor conseguir fazer essa diferença é que a reclamação é individual e o consumidor tem que fazer prova dos fatos alegados através de documentos pessoais, comprovantes de endereço. Ele tem que apresentar, por exemplo, a cópia do contrato, da nota fiscal, da ordem de serviço, de qualquer documento que possa comprovar os fatos alegados. Já a denúncia, como ela é de âmbito coletivo, ela causa risco à saúde, à segurança de todos os consumidores. Basta registrar a denúncia pela internet ou por telefone e a fiscalização do PROCON Goiás vai até o local fazer uma visita, uma inspeção e, se confirmar a existência dessa irregularidade, lavra um auto de infração. Então, toda denúncia que chega aí ao PROCON, ela é verificada por uma equipe? Sim, exatamente. Todas as denúncias recepcionadas pelo PROCON Goiás, tanto pela internet quanto por telefone, são checadas, são averiguadas pelos agentes de fiscalização do PROCON Goiás. Nós temos parceria com os PROCONs municipais, então tem 33 PROCONs municipais no estado, mas também recebemos denúncias em outras cidades, vamos até o local, fazemos a fiscalização. Se não constatar, essa denúncia é arquivada. Se houver prova, houver algum indício de irregularidade, é aberto um processo e essa empresa pode ser multada. E aí, pelo site do PROCON, o consumidor consegue acompanhar o desenvolvimento da reclamação, da denúncia dele? Sim. O consumidor ele pode registrar denúncias e reclamações presencialmente na sede do PROCON Goiás, ou em qualquer um dos postos de atendimento VaptVupt, e pode registrar também pela internet, no site do PROCON Goiás, na plataforma PROCON Web. Basta ele optar pelo módulo denúncia ou pelo módulo reclamação. Então, se o consumidor registrou a reclamação dele pela internet, na plataforma PROCON Web, ele acompanha o andamento, o processo, a denúncia dele pela mesma plataforma PROCON Web. Agora... Se ele fez o registro de forma presencial, basta entrar no nosso site, nós temos a plataforma Sindec Consulta, e o consumidor, então, faz o acompanhamento, porque o atendimento presencial é registrado através do SINDEC, que é o Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor. Então, a consulta também está disponível no site do PROCON Goiás. Rosane, além de denúncias, né, reclamações, o PROCON também presta outros tipos de serviço, né, como realização de cálculos. Em que casos que esse serviço aí de cálculo é realizado para o consumidor? Sim, nós fazemos a solicitação de cálculo de cartão de créditos, dívidas de escolas, né? Basicamente quase todos os tipos de dívidas, cheque, limite de cheque especial, contratos de empréstimos, de consignado. Então, nós elaboramos o cálculo para o consumidor, muitas vezes para ele entrar com ação revisional na justiça, e também para que, com este cálculo em mãos, o consumidor tenha condições de avaliar uma proposta de negociação do fornecedor, se ela é vantajosa ou não. Então, além de elaborar os cálculos gratuitamente, eles ficam prontos, o laudo técnico fica pronto no prazo máximo de 3 dias, o PROCON Goiás faz a intermediação com o fornecedor, tentando negociar essas dívidas.
Nós temos um índice de mais de 80% de êxito nas negociações de dívidas, onde nós conseguimos descontos, parcelamentos, abatimentos dos juros. Então, nós propiciamos o consumidor a sair do vermelho, sair do superendividamento e fazer um ajuste, um equilíbrio do orçamento doméstico por meio desses dois serviços, de cálculo e também da negociação de dívidas. E aí, só reforçando, o cálculo também pode ser solicitado presencialmente na sede nos postos VaptVupt e também está disponível na internet por meio do Procon Web. E esse atendimento que o Procon presta aí no momento de entrar numa negociação é muito importante porque o consumidor muitas vezes não sabe, né, como agir sozinho nesse sentido de tentar uma negociação, né, com uma loja. É difícil realmente fazer isso, né? Para o consumidor é muito difícil, e como a negociação de dívidas é uma mera liberalidade do fornecedor, então o consumidor ele fica muito desamparado. E quando há uma proposta de negociação, o consumidor sozinho não tem condições de avaliar se os juros cobrados são legais, se as taxas que estão embutidas no parcelamento são taxas previstas em lei. Então, com a intermediação do Procon Goiás e com esse cálculo em mãos, aí sim o consumidor tem condições de avaliar se a proposta do fornecedor é realmente vantajosa ou não, e ele é orientado também sobre a importância de cumprir tudo que foi acordado. Porque muitas vezes o consumidor faz uma negociação, por exemplo, com um parcelamento em 10 vezes, sendo que ele não tem condições de arcar com esse compromisso, com o valor do parcelamento. Então, ele vai fazer um acordo que ele vai quebrar no primeiro ou segundo mês e, posteriormente, renegociar essa dívida é muito difícil. Então, com a intermediação do Procon Goiás, há também essa orientação por parte dos nossos atendentes, né, das condições de viabilizar o consumidor efetuar o pagamento. Muitas vezes é necessário um parcelamento maior para que o valor da parcela fique menor e o consumidor tenha condições de quitar. Tá certo, Rosânia. Alô? Oi, a gente está te ouvindo. A gente quer agradecer sua participação aqui no Jornal das 6. Procon Goiás, que sempre conversa com a gente aqui na Rádio Universitária, e essa semana a gente fez, portanto, esse esclarecimento sobre denúncia, né, sobre reclamação do Procon. Muito obrigada pela sua participação. Sim, Isaura, nós agradecemos também pela oportunidade, reforçamos que nós temos outros 2 serviços, que é o bloqueio de telemarketing, e temos também o Tira Dúvidas pela internet, onde o consumidor pode lançar a dúvida e receber a resposta por e-mail. Tá, então é sempre um prazer estar com vocês, ter a oportunidade aí de esclarecer a população. E qualquer dúvida, o consumidor pode entrar em contato pelo 151 e também pela internet no site do Procon Goiás, www.procon.gov.br. Uma boa noite a todos. Obrigada, Rosane, e até a próxima. Agora são 6h20. Jornal das 6, nas ondas da Rádio Universitária desde 1980. Sintonize. E na manhã desta sexta-feira, na Coreia do Sul, era noite de quinta-feira, ainda aqui no Brasil, o líder norte-coreano Kim Jong-un atravessou pela primeira vez a fronteira da Coreia do Sul para uma reunião de cúpula com o presidente sul-coreano, o Moon Jae-in. Essa é a primeira vez desde 1953 que esses líderes de países inimigos se encontram em um ato carregado de valor simbólico histórico. E para falar sobre esse assunto, a gente conversa hoje com o cientista político e professor Hugo Tomazetti. Boa noite, Hugo, tudo bem? Boa noite, Isaura. Boa noite aos ouvintes do Jornal das 6. Tudo ótimo. Então, Hugo, esse encontro, né, entre os líderes das duas Coreias representa um avanço para as negociações de paz, né? Ou, na verdade, não significa bem isso? Olha, Isaura, na verdade significa muita coisa. Isso tem muito mais significado do que ação prática nesse momento. O fato de Kim Jong-un cruzar a fronteira, a zona desmilitarizada entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, que, lembra aos nossos ouvintes, está em guerra técnica desde 1953, é algo que está impregnado de sentido, de simbolismo,
para um possível caminho que leve à paz na região, que leve a, de fato, uma trégua ao fim dessa guerra entre as Coreias, que é a última guerra que ainda sobra da Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, e também que pode levar à desnuclearização daquela região, da Península Coreana. Então, essa chamada desnuclearização, né, da Coreia do Norte é uma preocupação de todo mundo, né, Hugo, principalmente nos Estados Unidos, mas esse passo ainda é incerto, né? Sem dúvida, Isaura, é um passo incerto porque estamos tratando de um regime autoritário, um país extremamente fechado, o país mais fechado do mundo ainda. Apesar dos sinais que Kim Jong-un está dando sobre a possibilidade de desnuclearização da península, tudo isso tem que ser acompanhado pouco a pouco pelos organismos internacionais e pelos demais países, porque, de fato, as armas nucleares são um dos maiores, se não o maior problema de crise imediata que a Coreia do Norte poderia causar no mundo. Né? Então, é algo que está sendo acompanhado muito de perto. E que, de fato, nesse momento é aplaudido pelos líderes mundiais esses gestos que são feitos pelo Kim Jong-un. Então, há quem diga que o mérito dessas negociações de paz entre as duas Coreias é do presidente norte-americano Donald Trump, né? É exagero ou a truculência da política internacional do Donald Trump funcionou aí com o ditador norte-coreano? Olha, muito mais do que a truculência e a prepotência do Donald Trump, porque outros mecanismos foram utilizados. Pressões por parte da China e da Rússia vieram com muita força ao regime de Pyongyang, que é a capital da Coreia do Norte. Isso, sim, fez com que a Coreia do Norte tivesse que rever a sua posição. E não só o falatório e a briga e a troca de farpas sem fim que aconteceu em 2017 entre Donald Trump, pelo Twitter, inclusive, com Kim Jong-un. De fato, a pressão dos Estados Unidos ela teve o seu papel, mas ela não foi determinante nesse processo. E sim, a China e também a Rússia. Lembrando que Kim Jong-un saiu da Coreia do Norte e foi para Pequim se reunir com o líder Xi Jinping, o líder da China, há 2 semanas atrás. Isso demonstra muito mais qual é o papel da China nessa negociação toda. E a guerra entre esses dois países já dura mais de 60 anos, né, professor? Famílias foram separadas pela divisão da península e tem gente que aguarda ansiosamente pelo reencontro com parentes, né, que ficaram do outro lado. Os dois líderes sinalizaram que vão permitir esse reencontro nos próximos meses, né, Hugo? Olha, isso é interessante, é um primeiro passo, porque a reunificação das Coreias ainda está num futuro muito longínquo, ainda não foi nem sequer ventilada a ideia, mas a circulação de pessoas e essa reunificação dá pelo menos a repatriação ou reencontro das famílias já garantiria muito mais tranquilidade às famílias, muito mais... seria um passo extremo nesses últimos 60 anos, porque, lembro aos nossos ouvintes novamente, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul estão em guerra técnica, não se atacam entre si, mas não há um armistício, não há um tratado de paz, elas estão em guerra, então a qualquer momento poderia acontecer alguma coisa. E Seul, que é a capital da Coreia do Sul, está muito próximo da fronteira, é algo extremamente curioso isso. Essa ligação entre as famílias pode, de fato, criar novos vínculos e também ajudar nesse processo de paz. Ok, nós conversamos com o cientista político Hugo Tomazetti, que falou conosco ao vivo da Espanha. Boa noite, Hugo, e obrigada por mais uma participação aqui no Jornal das 6. Um grande abraço, bom fim de semana a todos. Um abraço, até a próxima. A Polícia Rodoviária Federal inicia nesta sexta-feira uma operação conjunta com a Polícia Militar de Goiás para monitorar estradas de todo o estado no feriado do Dia do Trabalho. Mais detalhes com a repórter estagiária Camila Braunas. A operação do Dia do Trabalho da Polícia Rodoviária Federal, em conjunto com a Polícia Militar de Goiás, já começou e prossegue até a meia-noite do dia 1º de maio. O objetivo é garantir a segurança daqueles que vão viajar no feriado. O inspetor Newton Moraes, chefe da Assessoria de Comunicação da PRF, fala das principais infrações cometidas por motoristas nas rodovias federais. Considerando o que acontece no calendário anual de operações, a primeira, sem dúvida, é o excesso de velocidade, seguida da não utilização do cinto de segurança,
das ultrapassagens em locais proibidos, de crianças sendo transportadas sem a cadeirinha, mas uma que nos preocupa muito é exatamente a embriaguez ao volante. Aliás, nesta tarde já aconteceu a primeira prisão da operação por condução embriagada. Um homem de 43 anos conduzindo um caminhão foi flagrado agora há pouco em Rio Verde, da BR-060, com teor alcoólico bastante elevado. O inspetor Nilton Moraes destaca ainda que os índices de infrações cometidas por motoristas nos feriados são elevados. E se juntarmos as rodovias estaduais e federais, nessa mesma operação do ano passado, foram mais de 25 mil infratores em tão pouco tempo. Nessa operação preocupa porque o tempo agora está seco e o convite para o abuso em relação à velocidade aumenta. Existem ainda restrições para circulações de veículos pesados nas rodovias federais de pistas simples durante alguns horários no feriado. Em rodovias federais de pistas simples, hoje das 16 às 22 e no dia 1º, no mesmo horário. Isso vale para treniões, para cegônias, para veículos de dimensões anormais considerados como veículos com restrições. De acordo com o inspetor Nilton Moraes, o tráfego de veículos em feriado é 30% maior do que nos períodos normais. Segundo Nilton Moraes, a PRF desenvolveu campanhas educativas com os motoristas. Já está sendo feita esse papel educativo, onde em ações de abordagens, quando você flagra infratores, eles são convidados a participar de pequenas palestras enquanto as infrações estão sendo lavradas. A expectativa é que no próximo feriado, esses que foram autuados possam voltar para a rodovia com mais consciência, com mais responsabilidade. Ele faz um alerta para quem pretende viajar e recomenda cuidado e atenção, mesmo nas rodovias com bom estado de conservação. Muito cuidado mesmo, para quem vai viajar nas BRs que estão duplicadas, que estão em bom estado de conservação, casos da 060, Brasília, Goiânia, Jataí, da 1513, Goiânia até Itubiara. Por quê? Estão em bom estado de conservação, bem sinalizada, de bom pavimento, mas ao mesmo tempo onde nós temos observado os maiores excessos com relação à velocidade. Camila Braunas para o Jornal das 6. E com essa matéria, a gente encerra o Jornal das 6 de hoje, a produção do Departamento de Jornalismo da Rádio Universitária com apoio de estagiários. Trabalhos técnicos foram de Sandro Alves e Clóvis Henrique. A todos, boa noite e obrigada pela audiência. O Jornal das 6 fica por aqui. Nós temos um encontro marcado de segunda a sexta, a partir das 6 horas da noite. Muito obrigada pela audiência. Universitária Goiânia, 870 AM. Música, informação e diversidade cultural. Emissora da UFG.